A celulite para bem longe, vamos mandar a barriga também? Quem vai contar tudo hoje sobre gordurinha localizada, vamos entender o que acontece no nosso organismo e, claro, mostrar uma orientação de como te ajudar aqui no seu dia a dia na parte alimentar. Mais uma vez, Dr. Roberto Navarro, seja bem-vindo. Tudo bom, Carol? Querido, saudade de você. Obrigado, eu também, coisa boa. Saudade. Adoro as segundas-feiras que você está aqui com a gente. Vamos lá. Lembrando que Dr. Roberto Navarro é nutrólogo e também clínico geral. Então, por isso, a gente consegue abordar aí tantos temas ligados à nutrologia, claro, mas também ligados na saúde à geral, saúde, né, doutor Roberto? É verdade. Vamos lá, por onde nós vamos começar o assunto de hoje? Porque eu acho que todo mundo quer saber exatamente o porquê quando a gente engorda é esta região que cresce, doutor Roberto, é a barriga. Vamos lá, Carol. Na verdade, todo mundo sabe que comer muito, né? Se eu ingerir muitas calorias e não gastar essas calorias, eu vou engordar. Bom, isso já é sabido, não é novidade, né? Mas será, Carol, que existe algum fator que pode facilitar neste engordar, porque estou comendo muito, a gordura que eu ganho começar a ser direcionada para a barriga, para a região intra-abdominal e você começar a ficar barrigudinho com mais facilidade? Existe sim, Carol. Existe. Então a ciência está concluindo que não é só quanto eu como, é o que eu escolho para comer. Entendi. E existe aí um mecanismo, eu vou falar muito dos carboidratos, vou falar das gorduras que predominam nas nossas escolhas, as gorduras que a gente ingere vão influenciar nesse passo. O tipo de carboidrato que a gente escolhe para pôr no prato no dia a dia também influencia nesse tipo de direcionamento para a região abdominal. E o total, óbvio que se for muito, vai ser sempre acima da média. Tem dois hormônios, Carol, que vão controlar esse tipo de quadro. Vamos. Na verdade, assim, a gente precisa comer, precisamos, tá? Quando a gente come, a gente ingere carboidrato, vamos pegar o carboidrato, um pão, um biscoito, uma bolacha, alimentos mais carboidratos, outros alimentos também, mas os carboidratos, eles viram glicose, Carol. Glicose, são essas moléculazinhas aqui, que precisam entrar dentro das células, do músculo, do cérebro, do coração, só que o pâncreas tem que liberar um hormônio chamado insulina, A insulina vai chegar aqui, deixa eu pegar aqui que a produção me deu, achei show. A insulina são esses pontinhos pretos aqui, é o hormônio insulina. É ele que permite a entrada da glicose dentro das células, Perfeito. Então você está comendo combustível, está jogando dentro das células para serem queimadas, só que se começar a vir muita glicose, começar a sobrar demais, não tem onde enfiar tanta energia. O corpo começa a jogar glicose como tecido adiposo. As células de gordura começam a ficar com bastante reserva. Começam a inchar. Começam, porque na verdade, como é que é a fisiologia, Carol? A gente come, estoca o combustível que a gente comeu, tem que usar esse estoque antes de comer de novo. Porque imagina se a gente só come, estoca o combustível, gasta um pouquinho, mas sobra muito e eu estoco na minha célula de gordura. Não só da barriga, mas do corpo inteiro, mas também da barriga. Entendi. E isso vai se perpetuando, Você vai ingerindo mais glicose, mais carboidratos errados. Eu vou falar da carga glicêmica, do índice glicêmico daqui a pouquinho. Esse excesso vai se acumulando em célula gordurosa. Agora vamos pensar o seguinte, Carol, deixa eu rodar outra imagem. Vamos lá, vamos ver para a segunda imagem, né? E os fatores aqui alimentares e os ambientais, até o estresse, o sedentarismo, influenciando também na falta de gasto, tá? Vamos colocar então a segunda imagem. O vídeo número 2, que agora você vai explicar como aqui, olha só, imagine isso aqui, Carol, as células de gordura, que é uma célula de gordura. Como é que a glicose entra lá dentro? A insulina, que é essa chavezinha, abre e a glicose vem e vai entrar lá dentro. Está estocando. Comemos e estamos estocando o que a gente comeu, E isso vai se repetindo toda vez que a gente come. Perfeito. Agora para nessa imagem aqui. Stop. Olha aqui, Carol, vamos lá. A mesma porta de entrada, a insulina acoplou nesse receptor, entrou glicose aqui dentro, Essa glicose que está aqui dentro, que está lá dentro da célula adiposa, precisa ser utilizada antes de você comer de novo. É uma fonte de energia. Perfeito. A gente vai ter que gastar essa energia. Então, quem é sedentário já tem um fator a menos. Porque vai acumular. Vai acumular. Você está colocando combustível lá no seu motor, 20 litros e está rodando só 1 quilômetro depois de parar no posto de gasolina. Vai sobrando combustível, você não está queimando. Entendi. Na hora que precisa de acessar essa reserva, essa gordurinha que está, essa glicose está lá dentro do seu tecido adiposo, entra um outro hormônio na parada, que não é mais a insulina. Olha essa fechadura aqui, ó. Aqui está escrito I, de insulina. A insulina acopla, joga a glicose lá dentro,
para buscar essa glicose, é um outro hormônio que tem que ser produzido para acessar, que acopla nessa fechadura que está escrito G, de glucagon. Glucagon. Se citar o glucagon, acopla aqui, essa portinha abre e toda a glicose que está lá dentro do tecido adiposo volta para a corrente circulatória e é usado como fonte de energia. Perfeito. Então, se a gente come, estoca, usa esse estoque para depois comer de novo, o teu corpo não acumula excesso de adiposidade. Se não gastar... Se não gastar. Acumula. Agora, esse glucagon... Glucagon. Mostra outra imagem, Carol. Você vai ver uma coisa interessante, que é uma gangorrinha. Como é que é produzido esse glucagon? Ele é produzido no mesmo pâncreas, tá? Agora, Roda, vamos ver aqui como é que funciona, Carol. O grande problema é que um hormônio depende da queda do outro para funcionar. Entendi. Enquanto a insulina está alta no teu sangue depois de uma refeição, o glucagon não é produzido. Olha isso aqui, ó, níveis de açúcar no sangue, ó. O nível de açúcar, acabei de comer, joguei açúcar no sangue, a insulina vai sendo produzida. Perfeito. Tá? Vai enchendo de açúcar. Chegou um momento, estocou, aí a insulina jogou a glicose para dentro da célula, a insulina, a chavezinha que estava jogando aquela glicose dentro da célula, está alta, o glucagon está baixo, é uma gangorra. Isso a gente chama na fisiologia, Carol, de hormônios contrarreguladores. Um só funciona quando o outro cai. Entendi. Se eu produzo, então, um nível alto de insulina depois de uma refeição, em picos elevadíssimos, ela leva tanto tempo para cair que às vezes você está comendo de novo e não foi produzido glucagon em níveis adequados. E aí, o que comeu não foi liberado para virar energia. O que foi estocado não foi usado como reserva. Então, porque para usar como reserva, esse glucagon tem que agir. É ele quem busca. O hormônio, eu diria que a insulina é um hormônio estocador. Tá? E o glucagon é um hormônio utilizador de estoque. Entendi. Tá? Então, isso é muito nunca simples, ninguém tinha contado isso pra gente, né, Lilzinha? Isso é muito interessante, porque onde está o erro, então? Onde está o óleo? Onde está o óleo? Onde está o erro aqui? Por que está uma epidemia de obesidade no mundo e de aumento da circunferência abdominal? Primeiro, o sedentarismo. Certo. Porque você não usa estoque. Tá? As reservas de gordura vão começando a se acumular no abdômen também. Tá. Se você vai aumentando mais a gordura do abdômen no início, o excesso de gordura lá na barriga passa a produzir substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias. Esse excesso de gordura que está começando a acumular na barriga. Essas citocinas pró-inflamatórias começam a circular no teu sangue inteiro e vão predispondo a insulina a não conseguir fazer o passo dela de acoplar naquela chavezinha, jogar a glicose para dentro da célula. Isso chama resistência à insulina. Se a insulina não consegue jogar a glicose para dentro das células do cérebro, do músculo para queimar, sobra mais glicose para entrar para células de tecido adiposo. Que você explicou. Exatamente. Aí é um ciclo vicioso. Aí nunca produz o glucagon. Produz em níveis insuficientes, porque a insulina vai cair em algum momento. E aí é por isso que a pessoa não tem energia quando vai fazer atividade física. Tem relação? Tem, porque se a glicose não entra dentro da célula com eficiência, pela resistência à insulina acoplar naquele receptor, se não entra glicose dentro da célula, o corpo interpreta como falta de energia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Segura, eu vou dar um recado e já volto. Mas, gente, é um ciclo. Olha que perigo. A pessoa come, ela não gasta, vai acontecendo tudo isso que o Dr. Roberto explicou, e no final das contas, ela ainda está cansada. Ela comeu, fez nada, mas está cansada. Ainda tem sensação de fadiga. Porque não consegue produzir acessar energia. A sua reserva. Não consegue estocar direito quando desenvolve a resistência à insulina. No começo vai estocando, vai crescendo o tecido adiposo. Né? E o alimento que a gente escolhe para comer, Carol, que a gente vai falar, define muito essa gangorra. Eu vou falar em volta dessa gangorra, Olha, Carol. Gente, que importante. Como fazer essa gangorra funcionar a nosso favor. Produzirmos pouca insulina depois de uma refeição, para que ela caia rápido, e o glucagon suba, busca estoque com muita eficiência. Para você gastar, seja em atividade física, ou seja no trabalho. Seja no trabalho. Algum gasto, a gente tem um gasto energético mesmo em repouso, Carol. O corpo não para de ter energia, né, para se sustentar. Quem faz mais atividade, melhor, óbvio. Entendi. Se eu consigo o glucagon agir mais rápido antes de uma refeição novamente que vem pela frente, eu torno o meu corpo um buscador de reserva de energia. E não estocador. Sensacional isso, Dr. Roberto. Nós vamos falar de alimentos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar uma perguntinha então no Twitter e eu te encontro lá na cozinha pra gente falar da parte alimentar. Kátia, um beijo pra você. Bom dia, com quanto tempo de dieta e exercício físico eu já consigo ver a minha barriga diminuir? Não me responda agora, Dr. Roberto. Te encontro então na cozinha pra gente continuar esse raciocínio sensacional. Adorei. Até daqui a pouco.
Perguntinha aqui da Kátia, um beijo mais uma vez para ela, obrigada pela pergunta. A gente vai introduzir a parte alimentar aqui no nosso papo, mas já te pergunto, doutor Roberto, em quanto tempo as pessoas conseguem ver o resultado quando se propõem de fato a mudar a alimentação e fazer atividade física? A partir do primeiro mês, Carol, não tem como. Se você está fazendo a conta direitinho, estou gastando energia, estou comendo a quantidade que não é suficiente para essa energia e eu vou ter que acessar minhas reservas, eu vou conseguir emagrecer. Não existe uma conta, se você diminui até 500 calorias do que deveria manter teu peso, você emagrece uma média de meio quilo por semana. Que é saudável, é bacana. Sim, a ciência nunca concordou que emagrecer tem que ser propriamente rápido, tem que ser corretamente, porque todo emagrecimento tem que ser sustentável. Né, métodos onde você radicaliza demais, come muito pouco, você emagrece rápido, depois... mas não consegue sustentar. Depois a volta do peso vem... E aí é pior, né? Pior, não faz sentido. Mas olha, no primeiro mês a gente já consegue ver, vale a pena, viu, Kátia? Vale a pena. Se fizer a tarefa de casa, não tem erro. Carol, vamos falar da gangorrinha de novo. O grande segredo, tá? Quanto menor for o pico de insulina depois de uma refeição e ela cair rápido, mais rapidamente eu vou produzir o glucagon, mais rapidamente eu vou acessar minhas reservas. Perfeito. Eu comi, estoquei, usei o estoque e comi de novo. Maneira inteligente. Maneira inteligente. O corpo nos prepara para isso. Se a gente só come estoque, Carol, a gente seria sempre obeso. Né? Então a gente come e tem que usar estoque. Então vamos lá. Primeiro, o que são dois fatores decisivos aqui nesse raciocínio? Carboidrato e gordura. Por quê? Carboidrato é o que influencia e a proteína também. Vamos falar carboidrato, proteína e gordura. Os carboidratos vão influenciar na liberação da insulina. Perfeito. Carboidratos viram glicose. Glicose estimula a liberação da insulina, tá? Então, o que diferencia os carboidratos? O que ele vai ter de rapidez de absorção e o quanto vai ser absorvido, índice glicêmico e carga glicêmica. Perfeito. Carboidratos de índice glicêmico alto entram no sangue muito rápido. Com carga glicêmica alta, um volume enorme de glicose, minha insulina faz assim, ó, blum. Igual a gangorra que você mostrou. Vai lá pra cima, tá? E se a insulina tá alta, o glucagon não está sendo produzido, a gangorra está lá embaixo. E aí você fica além de glucagon tudo sentindo cansado. Quietinho. E sem contar que parece que picos altos de insulina pós-refeição te dão mais fome e rebote depois. Quanto mais come errado, mais quer comer de novo. Mais quer comer mais rápido, né? Aí, ó, a gangorrinha que o doutor Roberto tá explicando. Exatamente. Se a Liberou insulina tá alta, liberei insulina, entrou açúcar no sangue, aí o glucagon acaba ficando baixo. Entendi. Então, quais os carboidratos que eu devo... Primeiro, um sedentário, Carol, não precisa da mesma quantidade de combustível que um atleta. Então, o sedentário, aqui eu vou dar um exemplo, pensando numa pessoa sedentária, uma mulher, tá, de mais ou menos 60 quilos, sedentária. Tá? Ela deveria comer uma média de mais ou menos 1.700 a 1.800 calorias para manter o teu peso. Perfeito. Tá? Se ela começar a fazer uma atividade física, essa conta não vai fechar, ela vai ter que acessar a reserva, ela vai começar a diminuir gordura corporal. Exatamente, tá? Entendi. Mais ou menos a média do brasileiro. Vamos pegar que, para um atleta, eu deixaria até 60% de carboidrato. Porque é o que ele precisa. Um atleta, ele pode comer, ele vai gastar. Tá? Quem é ativo, né? O sedentário precisa de 60%? Não, vamos diminuir um pouquinho, não eliminar o carboidrato, Carol. De jeito nenhum. Não, a gente como nutrólogo não concorda na eliminação do carboidrato. Diminuir sim. Um sedentário, vamos colocar em até 45% de carboidrato. Perfeito. 40 mais 45 seria o limite considerado ainda seguro. Beleza. E escolher os carboidratos que liberam menos insulina, os de índice glicêmico mais baixo e carga glicêmica mais baixa, ou até média. Perfeito. Vamos evitar os de alto, índice glicêmico e carga glicêmica. Ponto 1. Vamos falar deles daqui a pouquinho. Ponto 2. O que estimula, o que faz a glicose ser absorvida mais devagar e os picos de insulina serem menores são as fibras. A fibra diminui a velocidade de absorção da glicose, o pico de insulina é menor, cai mais rápido. Então, quanto mais fibra no carboidrato, melhor. Em toda refeição, deveríamos ingerir fibras. A proteína, além de também diminuir a rapidez de absorção da glicose, ela concorre pela absorção, tá? O aminoácido que vem da proteína tenta concorrer na hora de ser absorvido, também diminui o índice glicêmico, a proteína. Certo, então comer proteína com carboidrato. E fibra. Sempre. Legal. Sempre. A proteína estimula a liberação do glucagon. O carboidrato vira glicose, que estimula a insulina, a proteína vira aminoácido, que estimula com mais rapidez a liberação do glucagon. Ele é estimulado pelos aminoácidos também. Então, quem tem uma alimentação pobre em proteína também corre o risco de ter pouca exatamente. Produção proteína nunca em excesso, nunca em falta, em níveis adequados. Tem que ter a proteína no prato? Sim. E o tipo de gordura que vai predominar nas tuas escolhas vai jogar mais lenha na fogueira, Carol. Por quê? A gordura saturada
da carne gordurosa, do leite integral, do queijo amarelo, do bacon, da manteiga, dos embutidos, salame, mortadela, presunto. A gordura saturada, óbvio que ela pode ser ingerida na alimentação humana, não só pode como deve, porque ela cumpre funções. Só que se ela passar de um certo ponto, no máximo 7% das calorias que a gente ingere pode vir da gordura saturada. Passou disso, começou a predominar mais do que isso na sua escolha, ela estimula a citocina pró-inflamatória. Se estimula a citocina pró-inflamatória, a insulina vai ter mais dificuldade de jogar glicose para dentro da célula. Sobra mais glicose para jogar como reserva no tecido adiposo. Boicote, né? Então, se a gente começa a pensar dessa maneira, vamos ver como ficaria na prática um plano alimentar. Olha o que eu fiz aqui, Carol. Eu montei 2 exemplos com as mesmas calorias, tá? Essa parte da frente, eu fiz aqui um plano alimentar de mais ou menos 1.800 calorias. Não estou dizendo que é uma dieta para perder peso, porque para perder peso precisa saber o peso atual do paciente, quanto ele vai gastar de energia. Eu dei um exemplo fazer uma comparação de 2 pessoas de 60 quilos sedentárias. Aqui na frente, então... É o que... Na frente é o erro, é como a gente está errando. E o de trás aqui é como seria o correto. O bacana que eu quero que você veja, Carol, que os 2 têm 1.800 calorias. Olha isso. Os 2 têm 1.800 calorias. Então, o total está igual. Agora, como montar as 1.800 calorias? Então, segura que eu vou dar um recado e já volto. E tem perguntinha no Insta, estão chegando várias aqui no meu Twitter. Gente, que fantástico, essa pauta é muito boa aprender. Volto já pra gente continuar. Olha, então, que agora o Dr. Roberto vai explicar essa composição alimentar. Gente, isso aqui é demais. Eu adoro. Eu falei da gordura ruim saturada. Ruim assim, até 7% não tem problema. A gordura boa, que é a gordura monopoliinsaturada, que a gente chama de boa porque elas têm um efeito anticitocina pró-inflamatória. Ela vai desinflamar. Ela protege o corpo do impacto inflamatório das citocinas pró-inflamatórias. Entendi. Então, até 30% das calorias eu posso comer em gordura, sendo que a maior parte tem que ficar na mono e na poli. A mono do azeite, das castanhas oleaginosas, do peixe, a poliinsaturada ômega 3 dos peixes, a linhaça, é uma gordura mais interessante. Então, vamos lá. A saturada, a doutora Andressa explicou numa pauta, foi tão engraçado porque ela trouxe pra gente ver, doutor Roberto, e ela falou da saturada como aquela gordura sólida, pra gente não esquecer. Ela solidifica em ambiente. Então, é aquela gordura que a gente vê na carne mesmo. É aquela visível. É a visível. A gente vai ver ela aqui pra frente. Então, vamos lá. Começamos pelo café da manhã. A equivalência aqui, assim, o café da manhã tem o mesmo valor calórico do que não seria interessante pro que seria interessante, idem lanche da manhã, idem almoço, idem lanche da tarde, idem jantar. Perfeito. A equivalência calórica é igual. Aqui é um plano alimentar de até 1.800 calorias. 1.800 calorias. 2 pessoas sedentárias lá comendo essas 1.800 calorias iguais. Perfeito. Uma vai ficar com uma predisposição muito maior e aumentar a barriga e a outra não. Esse que eu queria que... Por quê? Agora vamos lá. Café da manhã. Esse plano alimentar aqui, Carol, da frente, tem 80% de carboidrato. Tá? 80% de carboidrato, 10% de proteína e 10% de gordura, sendo que a única que tem é a saturada. Que passou dos 7%. Então, é o que está completamente errado, Totalmente mas errado. Eu já consigo ver um monte de gente que faz isso todos os dias. E vamos lá, olha aqui, ó, café da manhã. Esse aqui, que está errado, tá ingerindo. Tem aqui 2 fatias de pão tradicional, o branco, 2 fatias de pão de forma tradicional, geleia normal, uma colher de sopa rasa de sobremesa e um suco de laranja. Isso aqui só tem carboidrato. Só carboidrato. De alto índice glicêmico. Deu um pico já. Deu um pico, tá? Ela vai ter uma fome precoce, porque ela não vai ficar saciada, a fibra aumenta a saciedade, e depois ela vai querer comer de novo. O que eu trocaria? Equivalência calórica igual. Não estou questionando a laranja, estou questionando o suco da laranja, que é feito com muita laranja e se tira a fibra. Perfeito. O índice glicêmico é alto. Eu joguei uma laranja lá no jantar, da boa alimentação, para comer, chupando a laranja. E de preferência até comer o bagaço, se possível. Eu troquei por 2 fatias de pão integral. Certo. Tá? Com a proteína que estava faltando, coloquei um queijo branco. Esse, inclusive, é sem lactose, já existe, tá? Legal. Queijo branco sem lactose. Coloquei uma banana pequena com uma colher de sopa de aveia e troquei o suco por um 0. Tá? Esse 0 tem adoçante? Tem. O adoçante não entra na célula, dá mensagem para a fome se fosse isolado, só tomar isso. Porque aqui tem a glicose para entrar na célula. Vai ser só alguma coisa para compor. Para diminuir o valor calórico e ficar igual. E a pessoa que quer beber alguma coisa. Perfeito. 300 ml de suco de laranja Poderia por 200. Ser um chá? Poderia, sim. Um chá adoçado com adoçante. Diminui ainda mais o valor calórico. Quer dizer, aqui já é 0, tá? Aqui tem a fibra da aveia.
tem a proteína do queijo e a fibra do pão. E a fibra do pão, um pão integral, e tem o carboidrato da banana, sem problema nenhum, um pouco do carboidrato aqui. Isso aqui tem a mesma equivalência calórica, tá? Olha só. Lanche da manhã, Carol, barrinha de cereais no que... Tá, barrinha de cereal tem um pouquinho de granola, mas essa barrinha de cereais que eu trouxe tem 100 calorias. Ela tem açúcar mascavo, que eu não vou dizer que é um mau nutriente, mas praticamente índice glicêmico um pouco mais alto. E carboidrato. Tá? E é carboidrato isolado, que é esse o problema. Carboidrato isoladamente nunca é legal. Sempre a proteína, se puder estar junto, para estimular a liberação precoce do glucagon. E quebrar esse pico. E fazer a absorção ser mais lenta. Entendi. Então tem aqui quase 90, 100 calorias. Trocaria por um punhadinho, tá? Um fundinho de mão de oleaginosas. Olha só. O valor calórico, Carol, igual. Tá? E aqui tem gordura boa, monoinsaturada e poliinsaturada. Até agora ali só tem carboidrato, mais nada. Aqui tem carboidrato correto, índice glicêmico mais baixo e médio, fibra e, por enquanto, boa gordura. Perfeito. Tá? Com a entrada dessa boa gordura, a gente vai proteger, então, o organismo... das citocinas pró-inflamatórias. Então já está desinflamando. Isso, exatamente. Não inflamar já é a gente chama de dieta pró-inflamatória e dieta anti-inflamatória. Anti-inflamatória. Tá? Já vai diminuir barriga e a concentração de celulite também, hein? Passar para o almoço, Carol. Almoção. Se eles conseguirem pegar os dois pratos juntos, será que conseguem? Só para você ver uma sutileza aqui, porque dá uma olhada, praticamente, se não, tudo bem. Esses dois aqui, vamos ver se o Carica consegue. Ó. Senão a gente consegue, de repente, para aquele nosso segredinho, de repente dá. Esses dois aqui, ou vamos no da frente, depois a gente vai aqui no de trás, sem problema. Ó, esse daqui da frente, Carol, que é o que... arroz branco. Certo. Tá? Metade do prato é arroz, tá? Uma concha média de feijão, tudo bem, quero o feijão na boa. Uma saladinha muito mequetrefe, pequenininha, mas tem a saladinha, a pessoa está com boa intenção, né? Colocou a saladinha com uma folhinha de alface, um tomatinho, duas cenourinhas sempre crua, porque o índice glicêmico é mais baixo da cenoura lá, ó, gostei, esse take é legal. Quer colocar para frente aqui para ficar mais visível. Ó. Isso, agora vai ficar bacana. Fez a escolha a carne aqui é uma proteína assim, isso aqui é uma costelinha bem carregada na gordura saturada. Tá? Gordura saturada, carboidrato de alto índice glicêmico, acertou um pouquinho na salada e no feijão acertou. Tá? O que eu mudei nesse prato aqui? Ó, um quarto dele, ao invés da metade, arroz e integral. Então dividir o prato, fazer aquela divisão rola. Metade do prato, salada. Show. Tá? Aumentei fibra. Tá. O feijão idem, não mudei. O arroz diminuí para metade desse. Perfeito, tá? Integral. E a carne corte magro. Tá. Aqui era uma costelinha, aqui eu passei para um contrafilé. Tá? Show. O suco de laranja que a pessoa tomou aqui, eu troquei por uma maçã como sobremesa, com a casca, porque tem fibra, e um suquinho sem calorias. E aqui nesse estava sem gordura, não colocou azeite, não temperou, jogou só vinagre e sal, tá? Esse aqui vai jogar pelo menos uma colher de sopa de azeite extra virgem. Show. Tá? Equivalência calórica é igual, Carol. Nossa. Essa quantidade calórica é igual a essa. Esse está mal montado, gordura inflamatória, saturada, carboidrato de alto índice glicêmico, índice glicêmico alto do suco, não se eu questionando a laranja, que está lá no último do bom. Mas em forma de suco... Em suco tem que tomar cuidado, porque tem índice glicêmico alto. Agora, uma pergunta, doutor. Calma, vai dar tudo certo, Liozinha. Vamos lá. Tem várias perguntas que chegaram, mas uma pergunta importante. É claro que a gente está mostrando aqui a possibilidade, existem outras possibilidades. Aqui está um filé de frango, daqui está um ovo. Tem um peixe, inclusive. E não ter fritura, né? Não a ter fritura também não, é a gordura trans. escolha. A gordura trans vai direto para a barriga. Show. Não é legal. Então, vamos passar então para o lanchinho da tarde. Lanchinho da tarde. Uma pessoa vai lá e come um pãozinho com manteiga, café com açúcar. Meu Deus. Café com açúcar, pão branco e a manteiga. E a manteiga. Gordura saturada, índice glicêmico alto do pão, carga glicêmica alta e açúcar. Mudei. Mesma equivalência calórica. 200 gramas de iogurte de soja. Tá? E uma colher de sopa de semente de chia. Tá? Gordura boa da semente de chia, fibra da chia, proteína da soja e carboidrato da soja. Proteína, gordura boa e fibra. Tudo. Aqui só ia ter carboidrato péssimo. Você vai ficar com fome mais rápida aqui. Aqui, incrivelmente, você vai ter uma fome mais... Você vai ficar saciada mais tempo. Jantar, o jantar aqui, só carboidrato, ó. Macarrão ao sugo, só carboidrato. Bom, né? Mas com refrigerante, 300 ml. Nossa. Troquei por uma mega salada, tá? Fibra, um peixe, aqui está ao forno ou grelhado, uma quantidade que dá a palma da mão, e joguei aqui a laranja com bagaço para tomar, para comer, chupar e depois comer. Antes de dormir, tá? Pode fazer isso porque a fibra prolonga a saciedade.
Você não vai ficar com tanta fome se vier bem alimentado. Os picos de insulina menores dão menos fome. A própria maneira como você come define se você vai ter mais fome ou não. Se você come mais fibra, mais proteína, carboidratos de baixo índice glicêmico, você vai ter mais saciedade por mais tempo. Você sabe que às vezes me perguntam isso quando eu posto meus pratos, mas você come só isso? Às vezes umas pessoas me falam. Pra mim é o suficiente, é isso que você está falando. Com muita fibra eu fico saciada, aí eu posso comer menos. Exatamente. Gente, é sensacional pensar na nutrição. A proteína prolonga a saciedade, a fibra prolonga a saciedade, os picos de insulina menores dão menos fome e rebote. Duas maneiras de comer totalmente diferentes, com as mesmas calorias. Com as mesmas calorias. Essa daqui, provavelmente, se começar a fazer uma atividade física, sair do sedentarismo, ela vai destravar o metabolismo dela para o glucagon agir mais rápido e ela buscar toda a gordurinha que estava aumentando na barriga de volta. Ela emagrece e diminui barriga. Essa aqui só a vai outra, ela vai até querer fazer uma atividade física e falar, gente, parece que não está funcionando. Eu escuto isso no consultório. Por quê? Porque ela não está comendo só as calorias, está comendo calorias erradas. Os picos de insulina são maiores, não produz glucagon, o acesso ao tecido adiposo fica restrito. A pessoa está lá andando. E nada acontece. Acontece, mas tão fraquinho que ela desanima, só 100 gramas no mês, né? Doutor Roberto, ficaríamos aqui o programa inteiro, né, Má? Que coisa... Gente, chegaram muitas perguntas, mas eu tenho certeza que foram respondidas no decorrer da pauta. Eu acho que na volta a gente vai dar uma olhada nas perguntas. Sua próxima vinda eu vou ser bonita daqui 2 semanas, na outra segunda. De repente a gente retoma, puxando aí para as perguntas que chegaram. Perfeito. Porque eu tenho essa pauta foi sensacional. Muito obrigada. Muito obrigada por todos, por essa aula, gente. Isso aqui é pro resto da vida. Quem quiser saber mais, pode acessar www.nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br. Um site que o Dr. Roberto cuida com o maior carinho para você tenha cada vez mais informações. E ele volta daqui 15 dias, porque uma aula dessa... Oh, coisa boa! Obrigado por estar aqui. Obrigado, cara. Eu que agradeço, adorei. Viu? Muito bom. Obrigado a todos. Esse glucagon aí não vai sair da minha cabeça mais. Um beijo. Um beijo. Olha, gente, como é bom aprender.